Eu estava ali com um roteiro a partir do texto base, mas eu pensei em fazer a minha fala organizada da seguinte maneira: apresentar uma breve catequese sobre a casa, depois apresentar os dados que o texto base nos traz para a gente pensar a realidade, para em seguida, não é, Padre Motinha, fazer a provocação entre vocês, uma reflexão entre vocês, e ao final, a partir dessa reflexão que vocês vão realizar, a gente enxergar, dar um rosto para a problemática na nossa própria diocese. Para começar, eu gostaria que vocês, quem estiver à vontade, falasse aquilo que vem à mente quando pensa em casa, no conceito de casa. O que é a casa? Numa palavra. Coração. Aconchego. Acolhimento. Base. Também. Segurança. Família. Amor, dignidade. Dignidade? Privacidade, direito, moradia. Todas essas palavras e muitas outras expressam o sentido de casa. Na cultura grega, muito da nossa matriz é greco-romana, na cultura grega, eles têm mais de uma palavra para expressar, às vezes, aquilo que na nossa língua é uma palavra só. Por exemplo, casa significa tudo isso para nós. Os gregos, dependendo do tipo de casa que eles estivessem falando, eles tinham uma palavra específica. Por exemplo, se a casa fosse o prédio, o espaço físico, as paredes, o chão, o telhado, o nome que eles usavam era oikos. Oikos. Curioso é que essa palavra oikos, ela dá origem a uma palavra muito conhecida de vocês, paroikos. Paróquia vem de paroikos, que ao pé da letra significa casa ao lado. Casa ao lado de quem? Casa ao lado da diocese. É a ideia de que a paróquia é uma unidade administrativa vinculada à diocese. Então, oikos tem essa raiz, tem esse significado de casa física. Agora, se a casa for a casa com as pessoas morando dentro, com a família, com todos esses significados que vocês trouxeram, dignidade, moradia, família, coração, a palavra é ethos, de onde vem a palavra ética. A palavra ética tem a ver também com casa, mas não é a casa apenas o prédio, o templo, é a casa morada, a casa formada pelos tijolos humanos e as pessoas que convivem nessa casa. É bem o sentido daquele texto bíblico quando Jesus fala da distinção entre o templo físico e o templo humano, né? Então, oikos também dá origem a outra palavra importante, ecologia. Ecologia, ao pé da letra, significa o estudo da casa. Que casa? A casa comum, que chamamos de planeta Terra. É a casa onde todos nós habitamos e que todos nós compartilhamos. Então, casa tem todos esses significados. Em grego, oikos e ethos, que dá origem à ecologia, economia, que dá origem à ética, a moral. Moral tem a ver com morada, com morar. E aí a ética, se a ética é a casa, a morada é o jeito como cada família organiza essa casa. Enquanto a ética é um valor universal, é a casa universal, o mores, é o modo como cada um ajeita, como decora, como constrói. E isso varia na história. Vamos agora para a história. Quando surgiu a necessidade da casa? As primeiras sociedades, dizem os antropólogos e os arqueólogos, foram de caçadores e coletores. Ou seja,
não se produzia a partir da terra, apenas se beneficiava o que a própria terra já fornecia naturalmente. Caçava-se, coletava-se e os povos eram nômades. O que isso quer dizer? Viviam de manada em manada, onde a estação favorecesse o acesso à comida. Mas aí tem um momento na história, há alguns milhares de anos, isso quem nos diz é a antropologia, junto com a arqueologia, junto com a história. Há um momento na história em que o ser humano sente a necessidade de se fixar. Por quê? Principalmente por causa da mulher. A mulher gerava as suas crias. Ficar nas cavernas era uma saída, mas não era uma saída muito propícia. Por quê? Porque tem que arrastar a cria. Não dá para abandonar a cria na caverna, porque a cria não se cria sozinha. Então, o que é que se descobre? Que se uma semente for plantada, ela pode gerar e pode gerar fruto. Inventa-se a agricultura. Olha essa palavra, agricultura. Ao mesmo tempo em que se inventa a agricultura, se inventa a cultura. E cultura é uma palavra interessante porque significa habitar, cultivar a terra. E aí a gente pensa no trecho do Evangelho que a gente acabou de ler, que diz que Jesus habitou entre nós. Noutras traduções, armou sua tenda. E esse habitar é revestido do sentido de cultura. Eu habito a terra, eu cultivo a terra, eu trabalho a terra. Isso é fazer cultura. Isso é a origem da agricultura. E, consequentemente, a origem da cidade, da civilização. As cidades surgem justamente organizadas a partir da produção econômica. Olha aí a palavra economia aparecendo de novo. O que é economia? A gestão do lugar, a gestão da casa. Então as pessoas passam a morar em cidades, baseados sobretudo em quê? Na agricultura, que é a primeira forma de cultura. É a habitação, a ocupação e a produção da terra. Então quando a gente ouve no Evangelho se dizer que Jesus armou sua tenda entre nós, que ele habitou entre nós, é o mesmo que dizer, ele se revestiu de cultura. Ele se revestiu da cultura humana, porque a cultura é fundamentalmente humana. Jesus habita, mora, mas nasce também em condição precária. A gente fica sabendo, pelos evangelhos, que Jesus habita num lugar bem provisório e nasce e é colocado num coxo de alimentar animais. Então ele já nasce em condição de precariedade. Nasce necessitando de abrigo, mas o abrigo é precário. Não necessariamente sem teto imediatamente, porque a criatividade humana faz com que as pessoas inventem formas de sobreviver. É o caso das pessoas que moram em leitos de rios, pessoas que moram em precipícios, nos barrancos das favelas. Essas pessoas habitam a mesma situação precária do menino Jesus, um lugar improvisado que não era destinado para tal, mas a criatividade e a necessidade faz com que aquilo vire uma casa, uma maternidade, um berçário. E como se não bastasse, ainda vai sofrer o desterro. Continuando o evangelho, a gente é informado que Jesus, fugindo da perseguição, ainda menino, ainda criança, vai parar no Egito, em outra terra, para se esconder da perseguição de Herodes. E mais tarde, quando Jesus for adulto, ele ainda vai dizer o seguinte, olha, as aves do céu têm seus ninhos, os peixes têm onde nadar, os leões têm suas tocas, as raposas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Além de Jesus se revestir da nossa humanidade, da nossa cultura, ele se reveste da nossa pobreza. É outra categoria fundamental para a gente pensar teologicamente essa coisa da moradia. E sem falar no alcance que a moradia vai ter, não só de espaço físico, mas de tudo isso que vocês disseram. Maria, primeira casa de Jesus, primeira morada, coração.
né? Coração é abrigo, coração é morada. Teologicamente, a casa vai representar tudo isso. E quando a gente vai para a encíclica última do Papa Francisco, a de Lex Nós, que fala sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus, o coração, o Papa Francisco restabelece o papel do coração no mundo que está perdendo o coração. Ele diz, o Papa Francisco nessa encíclica, ele diz: o que inteligência artificial nenhuma vai ser capaz de fazer é a síntese que o coração faz. Por exemplo, se eu pedir para a inteligência artificial agora descrever esse ambiente, ela vai descrever perfeitamente. Ela vai dizer assim: é um ginásio, o piso é verde, tem listras de marcação esportiva em amarelo, as pessoas estão sentadas em cadeiras brancas, estão dispostas, voltadas para uma determinada direção, todas elas, os padres estão na lateral, há faixas, há banners, os banners têm essa coisa, ela vai descrever perfeitamente. Mas se eu perguntar para vocês o que significa isso, alguém vai dizer: é a minha igreja, é a minha família, é o lugar onde eu fico em paz. Ou seja, o coração faz a síntese que inteligência artificial nenhuma é capaz de descrever. E aí a casa representa justamente esse coração. E Jesus, segundo o Papa Francisco, é o grande cardiologista para resolver o problema do coração humano. A casa, o abrigo, a morada, é o coração, é a síntese de todos esses significados, é o núcleo irradiador da vida em sociedade. Por quê? Porque é o abrigo da família. Agora, olhando para a nossa própria realidade histórica, o que é que nos diz o texto base? O texto base faz um percurso interessante pela história da problemática da moradia no Brasil, desde, digamos, aquela época em que as políticas públicas eram mais práticas de caridade, até o momento atual. Vocês, talvez, a maioria não tenha lembrança, mas quem tiver um pouco mais de idade, deve ter lembrança da famosa Coab. Nós estamos numa Coab antiga, né? Antigamente isso aqui era chamado de Coab também. Conjunto habitacional. Eram programas de governo que construíam moradias para as pessoas. Mas quem conheceu a realidade daquelas casas, do chamado BNH, Banco Nacional de Habitação, sabe muito bem que elas não conferiam total dignidade, porque muitas dessas casas eram apenas de 3 cômodos, para famílias que ainda eram muito grandes, e o banheiro ainda era uma casinha lá no quintal, em que as pessoas faziam a necessidade diretamente num buraco, e tinham que ou jogar cinza, porque a dificuldade de água também era precária, ou então sacrificar a água que tinha. Isso há pouco mais de 30 anos. Isso era comum. Não é que não exista mais, ainda existem. Mas era muito comum e era política pública, diríamos hoje. Era assim que os governos construíam as casas. Por quê? Porque julgavam que o pobre não tem necessidade de ter um banheiro dentro de casa, porque isso é um luxo. Hoje a gente sabe que muitos dos acidentes domésticos que acontecem, principalmente com idosos, é devido às inadequações de habitabilidade. É o batente alto, é a escada alta que dá para o quintal, para a pessoa ter acesso à lavanderia, ao banheiro, etc. Muitos de vocês conheceram realidades assim. Quem tiver da minha idade para mais, né, conheceu realidades assim. Aí, a partir dos anos 70, o mundo entra numa lógica de produção que visa a diminuição do Estado e, digamos assim, a ampliação do poder econômico da iniciativa privada. Isso no mundo começou nos anos 70, foi forte nos Estados Unidos e no Reino Unido nos anos 80, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e aqui no Brasil a partir dos anos 90. Essa política se chama neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É a diminuição do Estado e o enriquecimento da iniciativa privada.
A gente teve uma onda de privatizações desde os anos 90 que se dizia que ia melhorar a qualidade da gestão. O que aconteceu foi simplesmente o poder público perder o controle sobre essas empresas, porque elas continuaram dando lucro para os que compraram, mas isso não quer dizer que os serviços efetivamente melhoraram. Pelo contrário, quem mais ganhou dinheiro foram os bancos, que especulam em cima também da questão imobiliária. E aí, quando a gente pensa assim, quem é que toma a casa dos outros? Quem é que toma a terra dos outros? No mundo neoliberal são os bancos. Se você ficar devendo, e os juros são exorbitantes, e os lucros são altíssimos, e a dívida pública é escandalosa, perto dos investimentos sociais, que são cada vez menores na lógica neoliberal. Veio, a partir dos anos 2000, o governo Lula I, que implementou, no Lula II e no Dilma I, o famoso programa Minha Casa Minha Vida, que em muitos lugares favoreceu a ampliação da oportunidade de casas. Aqui em Palmeira mesmo a gente ganhou uns 3 ou 4 conjuntos habitacionais dentro do Minha Casa Minha Vida. Porém, nesse mesmo período, quem mais foi beneficiado foram os bancos. Por quê? Porque não rompeu com a lógica neoliberal. Foi um sistema de crédito ainda atrelado à lógica de que a moradia é uma mercadoria e não um direito humano. Então, no neoliberalismo, tudo é reduzido à mercadoria e à possibilidade de quem pode pagar por isso, né? Com o governo Temer, a partir de 2016 para 2017, a gente teve uma emenda constitucional que limitou os gastos sociais. E desde então, a gente teve uma diminuição cada vez maior desses investimentos. Então, por mais que o governo Lula III tente reativar o fôlego do Minha Casa Minha Vida nos primeiros governos, por causa dessas restrições, ainda não é possível fazer investimentos maciços para resolver o problema da habitação. No caso de Palmeira dos Índios, a privatização da água mais trouxe transtornos do que soluções. Quem mora em Palmeira dos Índios, por exemplo, está vendo a cidade toda sendo escavacada. Agora, com essas chuvas, várias residências foram prejudicadas por conta das inadequações e dos, digamos assim, das malfeitorias que a iniciativa privada vem implementando na própria cidade. Quem é que mais sofre sempre? O pobre. Sempre o pobre é quem mais sofre. Os bancos lucram, as empresas são vendidas, novos gestores modernizam a situação, mas a situação do pobre permanece sempre prejudicada. E a gente tem um saldo de 6 milhões de pessoas no Brasil em situação de inadequação de moradia. São 2 conceitos que o texto base nos traz. Quando a gente pensa na problemática de moradia, isso não se reduz ao sem-teto, a quem não tem uma casa para morar. Mas, principalmente na nossa realidade, pessoas que não têm condições adequadas de moradia, o que chamamos de inadequação, né? Então, uma coisa é o déficit, a ausência de moradia, não é bem o nosso problema na região, não é que não tenha pessoas que necessitem de casa, temos. Mas não é endêmico como nos grandes centros, como em São Paulo, onde as pessoas vivem nas ruas, e é até estranho a gente falar vive na rua, porque isso não é viver, isso é sobreviver, né? É condição subhumana de vida. E isso a gente não vê, por exemplo, por aqui. É um conceito interessante falar em pessoa em situação de rua, porque a gente não ouve falar morador de estrada, né? Morador de povoado. Não, é morador de rua. E de que rua? Do grande centro. Isso tem a ver com as migrações, isso tem a ver com a falta de oportunidade no lugar, que faz com que muitas pessoas tenham que migrar para esses grandes centros e acabem passando necessidades. Então, o problema dos grandes centros é o problema da ausência completa de moradia, mas principalmente para nós, a inadequação. É o caso da falta de privacidade, alguém falou aí na privacidade, que a casa representa. E quantos jovens não conseguem estudar direito porque a casa não tem privacidade suficiente, fica o vizinho colado com um som alto, tocando a música do momento e a pessoa tentando estudar e não consegue. Isso é um exemplo, né?
Sem falar nos exemplos da intimidade mesmo, da vida familiar. Estou falando da interferência de vizinho. Imagine aquilo que muitas vezes se abriga na intimidade e que muitas vezes também é prejudicial, porque a gente já está sabendo que os maiores indicadores de violência, principalmente essas violências que nos deixam estarrecidos, estão acontecendo dentro de casa. E a casa, que deveria representar a segurança, acaba representando o perigo, né? Então a gente tem todas essas problemáticas cruzando essa questão da moradia. Falta de adequação, falta de privacidade, falta de infraestrutura, porque quando a gente pega as cidades sertanejas, a gente vê que um grande problema de moradia também está atrelado à questão da água, do acesso à terra. Então todos esses elementos se cruzam com o tema da campanha da fraternidade. A moradia é muito mais, a questão da moradia é muito mais do que a ausência de um espaço físico construído, mas é de um espaço físico adequado, um espaço físico que tenha uma relação entre a casa e o território, porque a rua também não pode representar um lugar perigoso. Às vezes a casa representa a contradição da rua, a casa é a proteção e a rua representa a insegurança. Isso também é uma dualidade que precisa ser superada. Minha avó dizia, a lei da casa vai à praça. Então a mesma segurança que a gente precisa ter dentro de casa, a gente também precisa ter na rua. Não é que a rua agora vai ser o espaço por excelência, não. É que a rua é também um espaço. É uma relação que nós temos, casa, rua, lar, trabalho, família e geração de renda, tudo isso está interligado, então a gente precisa ter a mesma segurança na privacidade do lar e também no espaço público para além dele. Padres, quanto tempo eu tenho? Eu já passei, não já? Eu vou só encerrar aqui a reflexão para fazer a provocação para a gente partir para o estudo, pode ser? Deixa eu ver que horas são. Já são 11, pronto, então está no momento propício. Fazendo o fechamento da nossa reflexão, a gente viu que a noção de casa, de moradia, é tão antiga quanto a história da civilização humana. A civilização se desenvolveu cultivando a terra e se abrigando numa casa. Não é à toa que a gente diz que a família é a célula-mãe da sociedade, porque a civilização se baseia nessa relação e na comunhão das casas. O que é a cidade senão uma aglomeração, um aglomerado, um povoamento, um arruado? Quando eu era criança, quando a gente ia para o centro da cidade, você dizia, eu vou para a rua. O que era a rua? Era o centro da cidade, era o comércio, né? Então a casa e a rua é uma relação não só dicotômica, mas de complementaridade. Jesus, primeiro abrigo de Jesus, Nossa Senhora, o coração, a família. A casa está para além das paredes. Ela é também o coração, como muito bem foi colocado. E ela é a síntese de tudo que a gente pensa de bom, de segurança, de aconchego, de abrigo, né? Uma hospedagem para um peregrino, para quem está só de passagem, nada mais cristão do que isso, né? A hospitalidade cristã. Jesus abraça a nossa pobreza, e aí a gente tem uma questão muito interessante que foi citada, que é a de Lex T, o último documento do Papa Leão XIV, que é uma exortação apostólica. Ele resolve um problema, porque muitas vezes a gente fala que esses temas, eles respondem à nossa opção preferencial pelos pobres. Aí chega o Papa Leão XIV e diz, não é bem uma opção não, porque a opção é como se você pudesse escolher, né? Opção preferencial. Aí o Papa Leão XIV diz assim, é o amor essencial para com os pobres, pronto. Então, acolher os pobres e trabalhar com os pobres nem é política, nem ideologia, nem comunismo. É a essência da igreja. A essência da igreja, da vida na igreja, é o amor para com os pobres. Então, o pobre não é o centro da fé cristã católica, nem a pobreza. É sempre o Cristo que se fez pobre e viveu entre os pobres. E, enquanto viveu, e também nos deixou o mandato, lutou para que as pessoas tivessem acesso à casa.
sendo que a última casa é a casa do Pai, onde todos seremos acolhidos e com certeza lá vai ter abundância para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.